Tem uma palavra, né, que o Senhor ministrou no meu coração e vem meditando nela, que encontra-se no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 ao 20. Puderem acompanhar. Amém? E diz assim, então, a palavra do Senhor. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus que me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levanta-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? É uma palavra, né, forte. Quando a gente decorre, né, a Bíblia lendo o livro de Neemias, ela nos traz aqui vários ensinamentos. Então, temos várias ramificações para aplicar no nosso dia a dia, que não é diferente do tempo de Neemias, né? A única coisa que muda é a história e a forma que hoje nós ainda temos mais condições que eles naquela época. Então, a palavra do Senhor, assim, ele brada de uma forma grande no nosso coração. E no livro de Neemias, a gente extrai, assim, lições importantíssimas, né? Sobre o como Neemias conseguia lidar com diversas situações. Então, hoje nós vamos falar da unção de Neemias. Tá? Então, a gente sabia que Neemias, a Bíblia relata lá, né, primeiro capítulo, que Neemias, ele era um copeiro do rei, não era um copeiro qualquer, tá? Ele era um copeiro do rei que degustava tudo que vinha à mesa do rei. Então, com certeza, ele era um oficial, né, importante para o rei. Ele não era somente um copeiro ali, né? Então, o rei tinha ali, né, uma grande confiança em Neemias. Mas, Neemias, ele toma conhecimento aqui, né, de que Jerusalém tinha sido desolada aí, né, da situação dos muros da cidade e do seu povo que estava em Jerusalém. Então, cidade sem muro era motivo de chacota do inimigo. Tanto é verdade que a gente vê aqui, né, quando, né, no versículo 19, que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, a Gesem, o arábio, zombaram deles, né, e desprezaram, e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Né? Não acreditando até mesmo que eles poderiam ter condições, né, de restaurar os muros. E restauração, quando Deus fala na nossa vida de restauração, é algo muito forte. E quando a gente recebe, principalmente, profecias, né, quando o Senhor usa alguém, levanta alguém para falar, ou até mesmo a tua palavra, que é a palavra do Senhor, é uma grande profecia para a nossa vida, e que a gente tem que aplacar ela, tomar posse e crer que Ele vai fazer, né, muito mais além daquilo que a gente pensa. Então, quando Deus diz, né, lá na palavra, que Ele é quem faz, que restaura, ou vai restaurar algo para você, ou, né, para mim ou para você, nós devemos crer.
Por quê? Porque Deus, ele faz assim algo cada dia diferente no nosso dia a dia, no nosso viver. Então, a gente precisa estar atenta e fazer como Neemias. Neemias tinha, além de uma intimidade grande com Deus, Neemias tinha uma vida de oração. E ele tinha uma vida também, né, de ler as Escrituras, de saber que ali nas Escrituras haviam promessas do Senhor. Quando chegou a notícia até ele, aquilo o abateu, deixou triste, né? E a palavra diz que ele, diante daquela situação, ele então senta, chora, lamenta, jejua e ora. Se nós formos no capítulo 1, né, de Neemias, capítulo 1, versículo 4, e sucedeu, e diz assim a palavra, sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ele tomou assim, o que ele fez? Ele analisou a situação, né, triste, né, na tristeza daquilo que estava acontecendo, mas tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ele tomou? Jejuar e apresentar a Deus a situação que estava acontecendo. Para ele conseguir ter as estratégias e chegar a saber que ele poderia ir, né, que Deus ia estar com ele no negócio, ele então apresentou a situação a Deus e creu que Deus poderia estar com ele para mudar aquele quadro de Jerusalém. Porque Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. É a terra que Deus escolheu. É o teu povo ali. E ele, então, triste, né, tomou essa posição. Muitas vezes, meu irmão, qual é a posição que eu e você tomamos diante de algumas circunstâncias da nossa vida? Será que a gente só lamenta? A gente só chora? Ou às vezes a gente conta para o vizinho, para o amigo, mas ele não. Ele não foi contar para ninguém. Ele chorou, lamentou e foi até o Deus. Jejuou e orou. E apresentou a causa ao Senhor. E a gente vê, né, pela Bíblia, lendo a Bíblia, né, meditando as Escrituras, que a maioria dos homens, dos grandes homens de Deus, conseguiram, né, chegar ao objetivo, atingir a meta, diante de quê? De jejum e oração. De realmente colocar na mão de Deus a sua situação e ter certeza que Deus mudaria o quadro. Neemias fez isso. E ele era um homem de oração e um homem de ação. Tanto é que ele era intercessor, né? Ele intercedia, seu coração inclinava-se ao arrependimento, a oração dele foi essa. Né? E ele colocava Deus em primeiro lugar. Será que nós, eu e você, temos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas situações, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa ver o agir de Deus sobre a nossa vida? Porque a palavra diz que a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E deixar na mão do Senhor a vontade dele prevalecer sobre nós. Mas, às vezes, nós estamos num desespero diante de alguma situação que estamos vivendo, que a gente fica sem ação, sem perguntar aquele que pode mudar o nosso quadro, qual estratégia ele tem para que a gente possa mudar aquela situação? Como nós podemos mudar as coisas de lugar dentro de uma sabedoria divina para que as coisas voltem a estar melhor do que estavam? Então, lendo o livro, né, meditando no livro de Neemias, ele deixa, assim, coisas incríveis para a gente pensar, para a gente refletir na nossa vida. E ele conhecia as promessas de Deus, porque estava nas Escrituras, e ele lia as Escrituras, e ele acreditava em cada promessa que ali tinha.
E ele sabia que sozinho ele não podia ir para lugar nenhum. Mas Deus, se aquilo que Deus tinha planejado no coração dele, o qual ele havia pensado, estivesse dentro da vontade do Senhor, o Senhor ia ramificar as coisas para que ele chegasse a atingir o objetivo dele com sabedoria. E é isso que Deus espera hoje, nos dias de hoje, de mim e de você. Por quê? Porque o inimigo está aí para zombar de nós. Quando o inimigo nos vê diante de alguma situação, a primeira coisa que ele coloca em você fala, não vai dar certo, tu não vai conseguir, entendeu? Pode desistir. Mas Neemias aqui a gente vê que ele não fez isso. Ele persistiu. E ele creu que ele orando, Deus ia mudar aquele quadro. Então, a unção de Jeremias se dava pela forma qual ele buscava Deus, pela forma qual ele orava a Deus, pela forma que ele colocava Deus acima de tudo e pelo coração transparente que ele tinha para com Deus. Então, ele chega ali, ó, então, o grande mandamento deixado, né, que Deus deixou para mim e para você, no Evangelho de Mateus 22, é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E assim, foi esse mandamento que ele deixou para nós e assim foi o que Neemias fez. Era uma unção que havia sobre a vida de Neemias. E não é diferente nosso, né? No capítulo 1 de Neemias, ele cita as escrituras e promessas deixadas na Bíblia. A partir aqui do verso 5, vou voltar aqui para ler, ó. Ele diz assim, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Para que hoje faça perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Grande foi a intercessão que ele fez ali, porque ele estava intercedendo pelos filhos de Israel, pelos servos do Senhor, né? E lamentando o que havia acontecido. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele reconheceu, entendeu? Que Israel havia pecado e que ele também era um pecador. Então ele foi diante do Senhor com arrependimento e com o coração transparente, dizendo, ei, Senhor, né? Ouve a minha oração, eu sei que eu pequei contra ti. E foi, e também colocou-se também como um pecador ali diante de todos. Se o seu povo é pecador, eu também sou, porque eu pertenço ao seu povo. Então, ali Neemias, a Bíblia relata que assim, ele abriu o coração a Deus. Ele foi ao Senhor, né, com o coração totalmente aberto, né, crendo que Deus mudaria esse quadro. E que ele conseguiria reedificar, ele não sabia como, mas que se Deus estivesse nesse negócio e ouvisse a oração dele, Deus daria as estratégias certas para fazer. Quantas vezes Deus, a gente ora e o Senhor nos dá estratégias para fazer, e muitas vezes ele fala, mas às vezes, muitas vezes, meu irmão, às vezes deixa às vezes, de receber alguma coisa por não ouvir o que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Falo isso porque às vezes acontece algo na minha vida e ele fala e eu não... Quando acontece, eu falo, poxa, eu poderia ter ouvido ali que o Espírito Santo, ele bradou no meu coração. Mas eu não dei ouvido. E aí a gente acaba não chegando a atingir os nossos objetivos. Né? Então, eu sempre assim, digo nas nossas orações, Deus,
eu gosto de orar sempre colocando diante de Deus as promessas dele, né? Adorando, né? Glorificando o nome do Senhor, louvando ao Senhor, mas sempre colocando diante do Senhor, Pai, a minha petição é isso, porque a tua palavra tem promessa, o Senhor diz na tua palavra isso. Deus fica feliz quando a gente coloca, a gente lembra ele das coisas que a Bíblia, que a palavra dele diz, do que ele falou ali. Ele fica feliz comigo, com você. Porque ele sabe, olha, lei, conhece, sabe o que eu tenho de promessas. E muitas vezes, por exemplo, Deus já deixa para nós, né, preparado no mundo espiritual, tá lá nossas promessas que ele tem para a nossa vida. Mas depende de uma ação minha e tua. De uma oração, Jabes fez uma oração que tinha 6, 7 palavras, e Deus concedeu a Jabes a petição do coração dele. Então, às vezes, a gente vai diante do Senhor com muitas, né, querendo orar 1, 2 horas, e às vezes ele está querendo de nós 1 ou 2 palavras que mudam as coisas. Daniel orou 21 dias, mas Deus já ouviu a oração dele no primeiro dia. E o que a gente, muitas vezes, a gente não faz isso, a gente não vai. Então, hoje, o Senhor está falando que sobre a nossa vida já existe uma unção que Ele nos deu. E se Ele já nos ungiu, nós precisamos, todas as vezes que tivermos diante, seja qual for a nossa situação, primeiro, crer que Ele muda a história. Segundo, reconhecer como Neemias reconheceu. Eles pecaram, mas eu também pequei. E diante do Senhor, com arrependimento. Se Deus ele gosta quando a gente realmente abre o nosso coração e vamos de coração aberto diante dele, a gente vê paz no nosso coração, a gente sente e acorda de uma outra forma, e a gente mesmo fala: Senhor me visitou nesta noite, o Senhor esteve comigo. E Neemias ali, ele semelhante, Daniel também, Daniel, após os 70 anos, né, de cativeiro babilônico, ele também leu as escrituras e creu nas promessas que o Senhor tinha e recebeu a intervenção divina. Meus irmãos, então o grande segredo para recebermos o melhor do Senhor é saber, primeiro, saber pedir. Né? Nós temos um grande ensinamento em Mateus, que ele diz que a gente tem que saber pedir. Arrepender-se diante do Senhor. Lembrá-lo sempre das promessas que as Escrituras têm para a nossa vida. E que ele fez, que ele usou, né, deu para os grandes mestres da Bíblia, assim ele fará na nossa vida, porque ele não mudou, ele é o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. E ele está lá com os braços bem abertos para nos presentear com tudo que a gente precisa, porque a palavra do Senhor diz que nós viemos para ter vida, e vida em abundância. Então, ele deixou as coisas aqui para nós, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Devemos obedecer a palavra do Senhor e honrar sempre a escolha dele para nossas vidas. Às vezes, a escolha do Senhor para a nossa vida não é aquilo que nós escolhemos, mas é a melhor para a nossa vida. O não do Senhor é a melhor coisa que a gente recebe na vida, porque a gente sabe que a gente não vai errar lá na frente. E que ele vai estar conosco ali, guardando, protegendo. E que isso
é algo assim predominante para que a gente possa ver o melhor de Deus na nossa vida. E nos momentos mais cruciais da vida de Neemias, ele orou ao Senhor. Ele fez uma oração de confissão, né? Então, ele fez as orações antes de responder ao rei, né? Então, a gente vai lá no capítulo 2, versículo 4, né? Ele fez uma oração antes, ele diz, e o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Ele fez diante dos seus inimigos, capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. E o 9 diz, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, alguns edificadores trabalhavam, né, erguendo o muro, e outros ficavam à frente para olhar quando que os inimigos iam chegar, já armados. Então, ele separou, ele conseguiu criar um grupo para estar trabalhando e o outro grupo para estar vigiando. Então, orai e vigiar. É isso que o Senhor quer de mim, de você. E ele teve essa estratégia, ele fez isso. E ele também, diante da dificuldade que sobreveio, ele também, né, teve das dificuldades sobrevivência, ele diz lá no capítulo 5, 19, ele diz assim, a bênção, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então, isso para sobrevivência. E diante da tentativa de intimidação, ele também falou da seguinte forma com o Senhor, 6:9, diz assim a palavra do Senhor, e na qual estava escrito, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles segundo essas palavras. O 14 diz assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Então, tudo ele coloca diante de Deus. Toda e qualquer situação, ele vai diante de Deus e lembra ao Senhor disso, ou ora ao Senhor disso. Ele sempre tem uma forma e uma atitude, uma ação diante de Deus. Então, assim, a cada oração dele há um propósito. E ele usou isso diante do Senhor. Então, é possível notar que Neemias vivia em espírito de oração e em constante comunhão com Deus. Eu acho lindo isso. Porque se nós levássemos o nosso dia a dia, é porque nós vivemos hoje num mundo tão corrido, né? Que antes eles tinham outras coisas que até desviavam eles da comunhão com o Senhor. Hoje nós já temos várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que acaba nos desviando de estar diante na presença do Senhor. Então, às vezes, a gente desvia para a direita ou para a esquerda, e às vezes passa o dia, e às vezes você não ora durante o dia, e às vezes acontece alguma coisa, você esquece de colocar na mão do Senhor. E é, o que o Senhor está nos ensinando hoje? Que nós tenhamos uma vida como Neemias diante dele. Que muitas vezes a gente passa alguma situação que poderíamos estar passando mais amena, se a gente estivesse apresentando
mais em oração, tivesse uma vida mais de comunhão com ele. Então, eu e você deparamos com um problema, nós oramos, nós pedimos, né, a intervenção na situação a qual estamos vivendo. Como é que nós fazemos hoje? Será que a gente tem, em algum momento, uma ação como Neemias teve diante do Senhor? Porque a unção sobre a nossa vida nós temos, como ele tinha. E Neemias, ele queria o quê? Ele queria restaurar os muros, mas sozinho, ele sabia que ele não faria isso. Um passo à frente, mas o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o grande eu sou, com ele estava. Quando ele orou ao Senhor e pediu a sua presença para que Deus ouvisse a oração dele, e Deus ouviu a oração dele. As ações dele implicou em ser bem-sucedido, né, naquilo que ele propôs fazer. E Neemias, ele antecipa os problemas. Então, os inimigos davam tréguas, mas os edificadores trabalhavam armados. Então, antecipar os problemas é uma característica de Deus. Então, toda vez que nós colocamos algo diante de Deus, a característica dele é te mostrar como você antecipa os problemas e como trabalhar diante deles. É que nós, muitas vezes, não estamos abertos para poder, atentos a ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração para nós. E ele fazia isso. Então, ele além dele colocar as coisas diante do Senhor, ele agia de forma a antecipar tudo. Então, ele avaliava as situações, olha o que ele fazia, Neemias ia, avaliava as situações para tomar as decisões com o povo em oração. Então, ele não tomava nenhuma decisão sem antes avaliar a situação. E sem conversar com todo o povo, dizer, né, fazer uma estratégia para que as coisas acontecessem. Então, ele era um líder que ele não trabalhava só, mas ele trabalhava com a equipe dele. Ele tinha firmeza e ordem na distribuição dos trabalhos. Ele era firme nisso. E ele promovia a justiça social. E ele acabou com a desigualdade social que existia. Tá lá, depois vocês meditam no capítulo 5. E conduziu o povo a um avivamento. A gente for lá no capítulo 8 a 10 de Jeremias, a gente vai ver que ele conduziu o povo a um avivamento, porque era necessário isso. Então, se no Antigo Testamento a unção estava sobre Neemias, agora sobre toda a igreja está a unção de Deus. Segundo Coríntios 1:21, ele diz: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações com garantia de tudo o que estava por vir. Então, vamos observar as evidências da unção que está sobre as nossas vidas. Quais são as evidências da unção que está sobre a nossa vida? No livro de Neemias, ele marca o período de recomeço dele. E hoje, vamos refletir o que necessitamos para recomeçar em nossas vidas. O que a gente precisa refletir? O que nós necessitamos recomeçar? Que recomeço e que restauração irei eu e você apresentar-se diante de Deus, para que Ele venha mudar o nosso tempo e circunstância. Porque ali ele viu uma situação que foi colocada diante dele. Mas ele falou, eu vou orar, né? Fiquei triste,
mas eu vou jejuar, eu vou orar, e Deus vai me dar estratégias, e foi assim que Deus fez, porque quando Deus está no negócio, as coisas fluem de uma forma que você nem vê como passa. Mas para Ele estar no negócio comigo e com você, primeiro tem que prevalecer a vontade dEle. Segundo, a gente precisa reconhecer que nós não somos nada, mas a soberania dEle sobre a nossa vida é tudo sobre nós. Então, Neemias deixa aqui uma grande lição para mim e para você. E lições importantes. Tem várias ramificações, se nós formos lermos, a gente vai encontrar várias coisas maravilhosas que aquele líder, diante de uma pequena oração de intercessão, pedindo a Deus que desse para ele uma direção, o Senhor mudou. O Senhor deu a Neemias. E quantos ali já não olhavam e falavam, mas esse, como é que vai fazer? A palavra diz isso. Eles não vão conseguir fazer. Só que o inimigo ele só levanta para cair. Porque quem está na nossa causa, guardando e protegendo, porque nós dependemos dele, é o grande eu sou, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é nele que nós temos que depositar total confiança. E ele tem que ser primeiro na nossa vida, em todos os sentidos. E Deus é na minha e na tua vida. E fomos ungidos para isso. Então vamos refletir. Qual é o recomeço e a restauração que eu e você vamos apresentar diante de Deus? Porque antes eram os muros, hoje é a igreja. Nós estamos na igreja. Quantas vezes a gente depara com algumas coisas e nós, de vez, ao invés de irmos lá, né, e fazer a justiça social, fazer com que as coisas se unam, muitas vezes a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, o nosso ego está lá em cima, o meu eu é mais, o meu orgulho, então todas essas coisas precisam ser quebradas dentro de mim e de você. Precisamos trazer avivamento onde há coisas que não há avivamento. Precisamos ser sempre uma palavra de vida eterna para aqueles que precisam, porque às vezes a gente acha que a palavra de vida eterna é só para quem está lá fora e não conhece o Senhor, muito pelo contrário. Às vezes quem está conosco lá o dia a dia, dentro da igreja, está precisando de uma palavra para poder fazer um ânimo, animar e voltar a ter um avivamento dentro dele. E é isso que Deus pede de mim, de você. Um líder, né? Igual a Neemias. E nós não somos diferentes de Neemias. Nós somos iguais a ele. O que nós precisamos é ter uma grande comunhão com o Senhor. E ter uma vida centrada em oração. Que nós possamos refletir nessa palavra. E buscarmos o Senhor muito mais e mais. Para que a gente possa ver o melhor de Deus na minha e na tua vida. Eu agradeço aqui a rica oportunidade